Hey líder! Para quem não me conhece, meu nome é André Matos e esse é o canal Líder Hack, o canal da nova geração de líderes. E se você está começando na liderança ou já é líder, assiste esse vídeo até o final que eu vou te dar 3 dicas muito importantes para a sua liderança. A primeira dica é, não importa qual é o seu produto ou serviço, a partir de agora você precisa entender de pessoas. Esse é seu foco principal. Muitas vezes quando a gente está começando na liderança, a gente faz um trabalho específico e a gente é muito bom naquele trabalho. E aí a empresa identifica isso e fala, poxa, eu vou colocar aquele cara para líder. Só que quando a gente entra na liderança, a gente não entende nada de pessoas. Muitas vezes não entende. E tem uma frase muito interessante que fala que toda vez que você sobe um patamar, você se torna ineficiente naquilo. Então quando você começa a liderar pessoas, você já é ineficiente. Você não tem habilidade para fazer isso ainda. Então a primeira dica é, comece a entender de pessoas, comece a entender sobre comportamento humano, comece a pesquisar sobre isso. Mesmo porque um bom líder está sempre lendo, está sempre se atualizando. A dica número 2 é, separe emoções, coisas e pessoas. A coisa mais normal que tem nas empresas é as pessoas misturar todas essas coisas. Mas pensa bem, vamos supor que aconteceu uma situação onde que você vendedor alinhou com o cliente que ele ia fazer a retira de uma mercadoria. Só que você mandou um e-mail e aí a pessoa não recebeu esse e-mail. E de repente o cliente chega e a mercadoria não está pronta. E aí quando o cliente chega e fala, eu estou aqui esperando, mas a mercadoria não está pronta. Aí começa o estresse, começa o relacionamento entre as pessoas. E muitas vezes quando você vai resolver esse conflito, vai lidar com isso tudo, o que acontece? Você se envolve disso, porque você é um ser humano e também tem emoção. Então você não pode se envolver com essas questões, separar emoções, coisas e pessoas. Ao resolver essa questão, as pessoas vão começar a discutir que foi falta de comunicação, que você que não mandou e-mail, mas você poderia ter vindo pessoalmente falar, eu não vi o e-mail, vai começar a discutir pela situação e por quem é melhor, quem é pior, quem está certo, quem está errado, sempre focando na pessoa, sempre querendo apontar o erro. Você como líder precisa separar tudo isso. E quando você separa tudo isso, fica muito mais fácil de resolver. Eu costumo usar uma pergunta-chave que é, o que a gente pode fazer agora? Ou seja, eu elimino tudo o que passou. Porque o que passou não vai me ajudar e não vai agregar em nada. E eu parto para o presente. O que a gente pode fazer agora? A gente pode pegar a mercadoria, levar para o cliente e liberar o cliente. Em quanto tempo vai ser isso? Vai ser em tanto tempo. Ok, vamos, go. E aí tudo se resolve. Porque quando a gente começa a discutir quem está certo, quem está errado, a gente já está perdendo tempo. E se o cliente já está esperando, ele vai esperar mais ainda. Então é focar efetivamente na solução da questão e não no quanto o outro está certo ou está errado. Essa dica é muito importante, eu uso ela praticamente todo dia. A terceira dica é, dê feedback, mas faça isso da forma correta. Vocês percebem que todo tempo, nos meus outros vídeos, eu falo, deixa os comentários, me dê dicas, me fala o que você está achando, por quê? Porque com esse feedback eu sei exatamente se está legal ou se não está e o que eu preciso ajustar. Dentro da empresa é a mesma coisa. Se você não dá feedback para o seu colaborador, ele não tem noção se ele está fazendo certo ou errado. Então na cabeça dele ele fala, estou fazendo certo. Se você não falar nada, ele não vai saber o que precisa mudar ou o que precisa melhorar. Então o que acontece? Muitas vezes quando a gente vai dar feedback, acontece a mesma situação da dica 2. A gente foca na pessoa, mas não é na pessoa que a gente tem que focar, é na situação. Então, por exemplo, você não gostei do seu comportamento na reunião. Tá, qual comportamento? Você precisa ser claro e específico pro colaborador qual é o comportamento. Forma de falar, tom de voz, agressividade na hora de colocar uma questão. Porque se ele não sabe disso, como que ele vai melhorar essa questão? Então você tem que ser muito específico. Ou então, por exemplo, as pessoas estão falando que você não está se comunicando adequadamente. Tá, as pessoas quem? Quando? Em qual situação real? Quando você traz uma situação real naquele dia, naquele exato momento, você fez assim assado e não foi adequado para a situação porque acarretou isso e aquilo outro. Então é muito mais claro para o colaborador e ele vai entender claramente o que ele precisa fazer. O grande problema é que muitos líderes às vezes esquecem das situações. Então se você não registrar, se você não estiver atento ao seu colaborador, se você não estiver acompanhando ele, muitas vezes na hora de dar o feedback, você não vai ter clareza
em fazer isso. Então você precisa estar junto com o colaborador, você precisa estar acompanhando as atividades dele, você precisa saber o que está acontecendo. E dar feedback é uma coisa que tem que ser constante, não é só na avaliação de desempenho da pessoa, é uma coisa constante. Às vezes, alguns feedbacks tem que ser momentâneo. Aconteceu feedback. Não esperar passar 1, 2, 3 dias, mas para fazer isso tem que ter coragem. Então, essas são as 3 dicas de hoje. Faz sentido para você? Então deixa aqui nos comentários sim ou não. Eu consigo separar minhas emoções das coisas. Eu tenho muita dificuldade para fazer isso, mas não tem problema nenhum em ter dificuldade. Cada um tem seu momento. E a mãe de todas as habilidades é a repetição. E quanto mais você fizer aquilo, mais você vai ser assertivo. Então, tenha paciência, tenha tranquilidade e faça no seu momento. Muito obrigado por ter me assistido e até o próximo vídeo. Bora pro rock!